Olá, meu povo! Seja bem-vindo, você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e todas as terças-feiras nós estamos aqui para falar como criar uma empresa multiplicadora de resultados. Seja bem-vindo você, vai entrando, vai fazendo parte dessa live, em que hoje nós vamos falar sobre comportamentos e postura profissional conforme um pedido de uma seguidora, tá? Que semana passada me pediu para falar sobre postura profissional, especificamente dos colaboradores. O que eu quero contar pra você? Eu realmente acredito que a gente é capaz. Oi, Yuri, oi, Edu, Diogo, Legítima Pizza. Pessoal, eu realmente acredito que as pessoas, todos nós temos o potencial, nós somos perfeitamente capazes de empreender e multiplicar os resultados da nossa empresa. Isso não é uma habilidade, não é um dom, não são coisas restritas a um grupo de pessoas. Todos nós somos capazes, você é capaz, uma série de pessoas é capaz de alcançar grandes resultados, tá bom? Claro que isso é perfeitamente possível a partir de 3 pilares. O primeiro é o conhecimento comportamental, então você ter os comportamentos empreendedores corretos, é você ter o conhecimento técnico necessário para fazer gestão de empresas e gestão de grandes negócios e também, principalmente da gestão estratégica, e você entender de pessoas. Então, desde gestão de pessoas até o network empresarial. É como você se conecta com pessoas que vão levar teu negócio para um outro nível, que você ainda não conhece. Porque o que você está sabendo hoje, você alcançou já os resultados de acordo com o que você sabe hoje. Então, você precisa ter novos conhecimentos, novas habilidades, uma nova mentalidade para alcançar resultados que você ainda não alcançou. Então, todos nós podemos alcançar esses níveis grandiosos, tá bom? Então, como eu disse, a partir de hoje a gente tá falando sobre os comportamentos e postura profissional. Uma seguidora pediu semana passada pra gente falar sobre isso. Eu perguntei pra ela, mas você quer falar de quem? De você, né? Da gente enquanto empreendedor, enquanto empresários executivos ou do colaborador? Ela falou assim, não, eu quero saber do colaborador. Então, eu presumo que você que tá chegando aqui também possa ter interesse em falar sobre postura profissional do seu colaborador e tá aí esperando aí pra eu terminar essa live e você encaminhar pra galera falando assim, ó, não sou eu que tô falando não, hein? Tem uma especialista no assunto ali que tá falando e eu, se fosse você, dava uma olhada aí nessa live, dava uma olhada nesse conteúdo e ver se cai alguma ficha, né? Olha, eu vou falar um negócio pra você. Se você já me segue há algum tempo, você sabe como é que eu trabalho, como é que eu ajo, né? Como sempre, minha arma da responsabilidade de quem é responsável por fazer tua empresa crescer, ela tá apontada pra você. Ela não tá apontada pro seu colaborador, não. Ela tá apontada pra você. Então, se você tem essa expectativa que eu venha aqui responsabilizar os colaboradores, não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? A minha arma tá, de novo, apontada pra você. Porque, sim, os colaboradores ajudam a levar a nossa empresa, enfim, para ela operacionalizar, para ela chegar em outro nível. Mas quem é responsável por performar, fazer com que a empresa cresça, somos eu e você, por meio dos nossos colaboradores. E quem coloca eles dentro da nossa empresa, somos eu e você. Ninguém mais, somos eu e você. E se tem outras pessoas colocando, quem é responsável por se conectar com essas pessoas que estão fazendo um trabalho que às vezes a gente não tá gostando? Somos eu e você. No fim das contas, a responsabilidade vai recair sobre mim e sobre você. Beleza? Então a minha arma tá apontada pra você e se isso fizer sentido pra você, você continua comigo, você fala comigo. Caso contrário, realmente não vai rolar. Se você achar que realmente os resultados da sua empresa vai ficar dependendo só dos seus colaboradores, do governo, do clima, do sócio, do cliente que não quer comprar, meu amigo, tua empresa então só vai crescer o dia que o teu colaborador quiser, que o teu sócio quiser, que o cliente resolver comprar, que o clima mudar. E realmente quem tem resultados hoje não fica esperando essas coisas. Age com base nas circunstâncias atuais. Beleza? Então tem muita gente que vai aí, a gente vai falar um pouquinho. Eu quero te ajudar a estabelecer quais são essas posturas, quais são os comportamentos que os colaboradores devem ter, mas que você vai ajudar eles a terem, né? Quais são os comportamentos e posturas que colaboradores e líderes devem ter, inclusos esses empresários. É uma resposta muito simples, sem muita delonga, gente. E eu vou até te falar aqui, quem tá me seguindo, compartilha essa live aí também, viu, gente? Já compartilha com outros empresários. Se você é colaborador, já compartilha aí com teu chefe, falando assim, olha, nem tudo sou eu, beleza? Mas o primeiro, gente, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente são aqueles comportamentos que nos aproximam do nosso alvo.
Uai, que comportamento, que postura profissional você e os nossos colaboradores devem ter? Aquele que nos aproximam dos objetivos e dos alvos que a gente quer alcançar. Claro. E aqueles que nos afastam, né, que atrapalham a gente, nós devemos evitar esse tipo de comportamento, devemos evitar esse tipo de postura. A gente precisa substituir por novos ou mesmo eliminar. Basicamente, via de regra, uma forma de pensamento geral é essa. Eu sei que tem muita gente que vira assim e fica ouvindo aquelas lives. 3 maneiras de você se comportar. 3 razões, 3 formas de se comportar em uma entrevista. 4 maneiras de você fazer gestão de pessoas. Não. Uma das coisas que meus colaboradores, eles sempre me trouxeram de feedback é justamente como eu dou feedbacks, como eu ensino. Eu falo pra eles, eu ensino pessoas, adultos, livres, capazes de tomar decisão. Eu não tô aqui lidando com crianças nem com escravos, são pessoas livres para tomar decisões. Então o que eu quero te ensinar aqui é a pensar. É você não ficar dependente de mim e de ninguém mais, seja de seus colaboradores, seja de sócios, seja de clima, seja de qualquer coisa. Quando você entende o princípio e assume uma mentalidade adequada para chegar nos resultados, você não está mais dependente de ninguém, porque você já entendeu como as pessoas que têm resultado pensam e você passa a ser uma pessoa que pensa como aquelas que têm resultado e você se torna uma pessoa de resultados. Beleza? Então, via de regra, é isso. Uma forma geral, um princípio geral é: quero alcançar determinado alvo. Quais são os alvos da minha empresa? Os comportamentos que me aproximam desses alvos, do alcance desses objetivos e dessas metas, são os comportamentos e posturas que eu devo assumir. E tudo aquilo que me atrapalha de alcançar esses alvos, essas metas e esses objetivos, eu tenho que evitar fazer, eu preciso substituir esse comportamento ou eu preciso eliminar de vez. Beleza? Aí você fala assim, beleza, Camila, mas e essas coisas? Não tem uma regra assim, né, comportamental, não existe uma regra de quais posturas a gente deve seguir, que o nosso colaborador deve seguir, pra gente chegar, pelo menos, com um modelo lá pra eles. Isso me leva ao segundo ponto. O líder é o modelo a ser seguido. Você é o modelo a ser seguido. Não é o seu colaborador, não é o presidente, não é o governador, não é o seu... Não é... Você é o modelo a ser seguido. E presta atenção, eu tô falando sobre um modelo a ser seguido, não a ser copiado. Existe grande diferença entre você seguir e se inspirar em pessoas e você seguir copiando pessoas. A cópia é uma reprodução fidedigna. É você fazer um desenho, você pegar a minha foto aqui e desenhar uma outra foto igual. Outra coisa é você se inspirar no modelo, em uma forma de comunicar, uma forma de agir, os princípios por trás daquilo e agir de acordo com o modelo. Mas você não se torna uma cópia. Basicamente é o seguinte, aqui a gente está falando sobre modelagem. Só para você entender a diferença desses exemplos. Quando você pega o Silvio Santos, já viu aqueles imitadores do Silvio Santos? O cara faz lá e faz e aí bota o cabelão do Silvio Santos, bota o jeitão do Silvio Santos, bota aquele microfonão do Silvio Santos. Aquilo ali é cópia. Aquilo ali é cópia. E é isso que a gente não quer na nossa empresa. Embora muitos líderes, muitos executivos, eles querem que os colaboradores sejam eles mesmos. Eles querem por exemplo, uma Camila Minion, né? Que é os Minions da Camila. Pessoas que sejam como eu, que pensem como eu, que ajam como eu, que sejam eu. Existem executivos, existem líderes que querem isso. Mas não vai rolar, porque nenhuma pessoa é igual a você no mundo. Nunca existiu, não existe e jamais vai existir alguém como você. Embora muitas pessoas estejam querendo imitar outras, não vai acontecer. No máximo vai ser uma cópia muito mal feita. Muito mal feita. Por outro lado, você pode ser um modelo a ser seguido. O que eu quero dizer? No mesmo exemplo do Silvio Santos. Um colaborador, uma pessoa que quer ter os resultados do Silvio Santos, não precisa botar o cabelão dele, o microfone dele, falar como ele, fazer aviãozinho de dinheiro e jogar como ele. Não precisa fazer isso. Mas precisa entender a estrutura de pensamento, de apresentação, de comunicação, de oratória, de como ele se conecta com as pessoas. E entendendo esses princípios, pega isso para eles e eles começam a agir com base nesses princípios. Eu modelei muitas pessoas que me inspiraram, alguns líderes que me inspiraram, grandes empresários. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito de pertinho com eles, entendendo como é que eles alcançavam determinados resultados.
porque eu sempre quis me tornar uma grande empresária. E aí, vendo aquilo, eu comecei a observar, por exemplo, grandes empresários, né, pessoas que tinham resultados realmente significativos, entendiam bastante de finanças. E era algo que eu não dava muito atenção. O que eu comecei a fazer? Imitar o que eles faziam? Falar o que eles falavam? Não. Eu comecei a entender de finanças e entender os princípios por trás daquilo. Eu entendi que eram pessoas que, dentro de uma relação que era conflituosa, extremamente sensível, não eram pessoas que batiam boca, não eram pessoas que agiam com impulsividade, não eram pessoas que oprimiam as outras, mas eram pessoas que, dentro de uma negociação, realmente buscavam o bem comum, aquilo que era bom para os dois lados, no princípio da negociação, uma relação de ganha-ganha. E eu comecei, na época eu não tinha essa visão. E eu comecei a compreender que em uma negociação eu precisava buscar aquilo que era positivo, considerado positivo, do ponto de vista dos dois lados. Da minha contraparte e de mim mesma. E eu comecei a modelar, entender esses comportamentos. Eu não precisei usar necessariamente os mesmos argumentos, não precisei me vestir igual, não precisei falar as mesmas palavras. Mas eu entendi o princípio por trás. Dentro de uma negociação eu não precisei ficar falando do jeito que essa pessoa falava. Mas eu entendi que o objetivo, o alvo final era ganhar as duas partes. Do mesmo jeito, é você ser um modelo e um estilo comportamental para os seus colaboradores. Que tipo de postura você quer que eles tenham? Que tipo de comportamento você quer que eles tenham? Porque as pessoas, quando vêm trabalhar nas nossas empresas, eles já têm uma bagagem prévia. As pessoas vêm com uma história. Eles não são uma folha de papel em branco. Essas folhas já foram preenchidas por uma história. Histórias que muitas vezes têm valores, formas de comportamento diametralmente frontal com aquilo que a gente espera. Nem todas as pessoas tiveram a mesma educação, a mesma qualidade de relacionamentos, tiveram a oportunidade de trabalhar como eu e você muitas vezes já tivemos. Não tiveram a oportunidade de passar pelas mesmas histórias e ter hoje a bagagem que eu e você temos. Então as pessoas vêm com outras bagagens. Mas que bagagem, que forma que você quer que as pessoas comecem a se comportar? É necessário que a gente ensine essas pessoas. Que eu e você sejamos modelo e exemplo para essas pessoas. Para que elas tenham uma referência a seguir. Muitas pessoas não têm esse modelo e essa referência, tá? E muitas vezes a pessoa fica assim, poxa, mas não tá óbvio? A pessoa não tá vendo como que é que eu penso? Não. Quando eu e você, principalmente eu que ensino muitas pessoas, tem algumas coisas que eu já tô há tanto tempo ruminando, estudando, meditando, que quando eu ensino ele é extremamente óbvio pra mim, mas é porque eu tive oportunidade de praticar isso muitas vezes, do mesmo jeito que você. Aquilo que é óbvio pra você pode não ser óbvio pra outras pessoas. Do mesmo jeito que alguém, por exemplo, se você não trabalha com marketing digital, mas tá todo mundo fazendo, você tem acesso a isso o tempo todo, você tem contato com as estratégias o tempo todo, se uma pessoa de marketing digital vir falar pra você o que tá por trás daquilo, pra você pode parecer que a pessoa tá falando em grego antigo. Você pode não entender algumas coisas, mas que pra ela é óbvio. Isso torna você uma pessoa menor, uma pessoa inferior? Claro que não. Só mostra pra você que você não é capaz. Hoje você não tem a quantidade de conhecimento necessário para executar determinadas coisas. Do mesmo jeito acontece com os nossos colaboradores. Muitos deles não tiveram essa oportunidade, eles não tiveram acesso ao conhecimento. E cada um de nós tem uma forma de aprendizagem diferente de outras pessoas. E se eu e você não sabemos ensinar pessoas, não adianta. Cada um tem uma forma de extrair o aprendizagem. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais experiencial. Existe toda forma de aprendizagem. Os nossos colaboradores não são a nossa imagem e semelhança. Eles não têm os mesmos anseios, os mesmos sonhos que eu e você. Entende? E digo mais, por que muitas vezes muitos líderes querem que as pessoas, que os colaboradores sejam a cópia exata deles? Não, porque eu sou uma pessoa que tô sempre aqui na labuta, chego cedo, saio muito tarde e quando o cliente sempre quer falar comigo, né? Ele não quer falar com o meu colaborador, eu tenho um jeitão e tal, e eu queria que ele fosse como eu. Deixa eu te falar. Em primeiro lugar, a pessoa ela não vai ser igual a você. Ela não vai ser igual a você. Mas ela pode se inspirar em você naquilo que você é bom. E segundo lugar, dentro de uma empresa, as pessoas possuem funções diferentes.
Cada função, você como executivo, seja você CEO, empreendedor, um executivo, diretor-geral, gerente, uma pessoa que tem um cargo de liderança, você tem determinados alvos. Você tem que fazer com que a sua empresa performe por meio daquilo que você estabeleceu para ela. O cara que está lá no comercial, a pessoa da venda, ela tem outros alvos. Ela precisa saber se comunicar bem, ela precisa saber se conectar com vários tipos de pessoas, ela precisa saber fechar a venda. Mas a pessoa do financeiro, ela tem outros alvos. Ela precisa saber os custos exatos, ela precisa ter controles, ela precisa ser completamente analítica, ela precisa saber fazer esse gerenciamento de custos, ela precisa estabelecer limites para a pessoa que está no comercial em relação aos descontos que ele pode dar. São alvos diferentes. Você concorda comigo que quem está na liderança precisando coordenar um monte de pessoas tem uma quantidade, um estilo de comportamento, precisa ter um tipo de postura, é uma pessoa que lida com os principais players, precisa lidar com os fornecedores, precisa lidar com outros empresários, precisa pensar de forma estratégica, pensando em como expandir o negócio. Esses são os alvos. E para você alcançar esses alvos, você precisa de determinados comportamentos. Mas a pessoa que está lá no comercial, ela não tem essa visão e ela não tem esses mesmos alvos. O alvo dela é aquele cliente que ela acabou de prospectar fazer um fechamento. Ela tem um outro alvo, tem outros comportamentos, tem um outro timing, tem uma outra forma de fazer as coisas. A forma como ela se conecta é diferente. Do mesmo jeito que a pessoa que está lá no financeiro, ela não precisa se conectar com o cliente para fazer um fechamento. Ela precisa ser uma pessoa voltada ali para as tarefas, analisar as planilhas financeiras, entrar em contatos com fornecedores para negociar formas de pagamento, negociar os custos e preços. Ela precisa ter uma boa relação dentro da empresa, por exemplo, com a área de marketing, estabelecendo limites, falando, olha, o orçamento não pode passar de tanto. É um outro tipo de comportamento. É um outro tipo de postura profissional. Então, como é que a gente vai estabelecer regras comportamentais gerais para todo mundo da empresa? Não dá. Imagina uma empresa com 500, com 1.000, 2.000, 10.000 colaboradores. Você não consegue transformar pessoas em robôs, você não consegue estabelecer uma regra. Mas você consegue estabelecer uma cultura. Você consegue estabelecer princípios e valores, crenças e formas que as pessoas vão agir. Tá bom? É isso, você precisa ter isso. Cada função ela tem sua própria exigência comportamental. Mas então, Camila, como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou falar numa empresa que tem 2 colaboradores, 10, 20, 100, 1.000 colaboradores? Como é que eu vou falar para as pessoas? Falar assim, olha, nós temos aqui uma forma, um código de ética, um código de conduta. Nós queremos esse tipo de postura, nós queremos... Nossa empresa, as coisas têm que funcionar assim. Como é que eu vou falar isso então? Se cada área ela tem uma postura e um comportamento diferente, porque exige habilidades diferentes das pessoas. Como é que eu vou falar isso de uma forma geral então, Camila? É o próximo ponto, que é o ponto 3, vai resolver isso. Você, enquanto líder, estabelece a cultura da empresa. Não é o seu colaborador que faz isso, mas é você que vai estabelecer como a coisa vai acontecer de uma forma global. É você que fala isso. Existe hoje na sua empresa um conjunto de valores, de crenças, de princípios? Por exemplo, o teu ambiente hoje, você prega um ambiente de colaboração entre os colaboradores ou de competição? Vamos supor que você estabelece metas. Aconteceu isso com uma empresa que era cliente minha. Eu estava dando um treinamento de liderança para os principais executivos, para a galera que estava se tornando sócia e precisava aprender essas habilidades de liderança. E aí a gente estava falando sobre metas. E aí caíram a ficha deles. Porque quando eles estabeleceram metas, eles fizeram uma meta de competição. Olha, quem fizer mais de determinado resultado, ganha. E eles falavam, cara, não tá engajando. A gente colocou uma meta e não tá engajando. O pessoal não tá engajando. E as pessoas são boas e elas realmente se importam com a empresa. O que tá acontecendo? E foi quando eu comecei a falar sobre cultura. Eu falei assim, olha, existe uma cultura de colaboração. E eles na hora caíram a ficha. Poxa, na nossa empresa, aqui é um por todos e todos por um. É uma cultura de colaboração. E aí eles falaram o seguinte, quando a gente estabeleceu metas de competição, para eles não fazia sentido competir uns contra os outros. Mas fez sentido depois, quando essa empresa estabeleceu uma meta de ganho coletivo, em que todos juntos ganhavam. Então, se você pegar, por exemplo, a Ambev, é uma cultura de competição. É quem ganha mais, é quem vai mais. Lá é uma cultura de eu vou ganhar de você e vou fazer o que for necessário para isso. O que tá certo? O que tá errado? Não existe certo nem errado. Existem pessoas para os dois tipos de cultura. E quem é você?
Que cultura você quer estabelecer na sua empresa? Porque se você é uma pessoa que se preocupa em criar um ambiente de colaboração, de harmonia, estamos todos juntos, um por todos e todos por um, quem vai estabelecer essa cultura é você. Se você é uma pessoa que gosta da competição, a gente aqui é de competição, nós vamos ganhar e você fomenta isso, quem estabelece isso é você. Quais são os princípios e as crenças? Por exemplo, na sua empresa fica claro o conjunto de valores? Por exemplo, de fato, na sua empresa o cliente sempre vem em primeiro lugar? Por que eu tô falando isso? Existe um caso que aconteceu há muitos anos atrás, se eu não me engano, na década de 70. O caso se eu não me engano, da Tylenol, tá? O que aconteceu? Lá atrás, há muitos anos atrás, esse medicamento ele foi envenenado. Ele foi... Eu tô confundindo a palavra, é como se fosse profanado, né? Ele foi envenenado, tá? E o que aconteceu? Começou a pessoas a tomar aquilo e começaram a aparecer os casos de pessoas que morreram depois de tomar o medicamento. E aí a empresa, diante daquela situação, a imprensa começou a cair em cima, a mídia louca, os clientes, a opinião pública caindo matando em cima da empresa. Tinham muitos acionistas na época virando falando assim, cara, as ações da empresa estão caindo e vocês, da gestão, o que é que vocês vão fazer? E a gestão ficou naquele impasse. O que é que a gente faz primeiro? A gente se preocupa com as famílias, né, as vítimas que morreram, vai lá, recolhe todos os medicamentos que ia gastar uma grana preta e a empresa vai tomar prejuízo e a gente vai ter que lidar com sócios. Ou a gente bota panos quentes na mídia para lidar com sócios, vai lidando ali com aqueles clientes e depois vai paulatinamente, pouco a pouco, recolhendo esses medicamentos nos pontos de distribuição, substituindo por outros. Que decisão a gente toma? Bom, para quem tem uma cultura clara, para quem tem um propósito claro, para quem tem crenças muito claras, não existe essa dúvida. Essa dúvida ela foi facilmente solucionável por essa empresa. Quando ela tinha com clareza lá que de fato o cliente vinha em primeiro lugar. Primeiro os clientes e depois os sócios, depois os investidores. E quando eles fizeram isso, eles rapidamente a empresa como um todo, foi atrás dos clientes, das famílias das vítimas, deram a assistência necessária e imediatamente recolheram todos os medicamentos do mercado e tomaram prejuízo. E depois lidaram com os investidores que, ao investir, tinham consciência dessas crenças e desses princípios da empresa. Então, que postura você assume diante de uma crise? Com base nos propósitos, nas crenças e nos valores da tua empresa. Agora, você acha mesmo que são seus colaboradores que têm que determinar isso? Não, chefe, vamos fazer o seguinte, deixa esse povo pra lá, vamos cuidar dos investidores, porque eles que estão botando dinheiro aqui, eles que vão sustentar. Numa crise, eles podem botar o dinheiro aqui, se a gente, de repente, começar a atrapalhar os interesses deles, a gente pode perder esse investimento. Foi isso que aconteceu? Não tem esse debate, porque existe uma clareza de princípios. E quem estabelece esse princípio é você. Não são seus colaboradores. Então você vai estabelecer a cultura da empresa. Então qual é a cultura da sua empresa? Como que a coisa funciona? Quais são os valores que são importantes para você? Pontualidade é uma exigência para você? É algo que é crucial para você? Essa questão do cliente vir em primeiro lugar é algo realmente importante para você? Quais são as suas crenças? Qual que é o modo predominante de agir na sua empresa? Sabe aqueles conceitos que a gente vê de missão, visão e valores? Eles não são palavras bonitinhas pra gente botar num quadro e ficar ali todo bonitinho para todo mundo olhar aquilo e ver que não significa nada. Não, aquilo não é que significa nada. Aquilo ali é a essência, é a alma da empresa. Os valores ali precisam ser claros e vividos. É para situações de crise, é para o dia a dia, quando isso está acontecendo. Então, por exemplo, tem um cliente meu que a honestidade, a transparência para ele é crucial. E ele trabalha com construção civil. Não existe a menor possibilidade dele ceder a pedidos de propina ou ele ofertar isso. Não existe, está claro para todos os colaboradores dele que a postura necessária é essa. Não existe conversa, não existe vou conversar com a minha chefia para ver se a gente faz um negocinho diferente. Não existe. E na sua empresa, o que está claro? Está claro isso para os seus colaboradores? No Distrito Federal tem um hospital chamado Sara Kubitschek. E a missão desse hospital é manter o ambiente seguro.
a segurança, porque existe infecção hospitalar, existem muitas mortes relacionadas a pessoa ficar no ambiente hospitalar, às vezes não é nem pela doença, mas por ela poder contrair uma superbactéria, quase que não sai, por ela poder contrair uma superbactéria e acabar morrendo depois. Então, qual é a mentalidade, a crença incutida pela gestão em todos os colaboradores? O nosso propósito aqui é essencialmente a segurança hospitalar para os nossos pacientes, para todos os envolvidos. E eu quero dizer a todos, não só médicos e enfermeiros, mas todos, recepcionista, o pessoal da limpeza, porteiros, segurança, todos são agentes de saúde. Não são só os médicos, não são só os enfermeiros. Todos são agentes de saúde dentro deste hospital. Isso é cultura. E quando você se reconhece, o colaborador se reconhece, ele veste o uniforme dele de agente de saúde, ainda que ele seja só o faxineiro que fica fazendo ali a limpeza, ele entende que ele não pode, de forma alguma, deixar de desinfetar adequadamente todos os ambientes. De forma que os resultados é um profissional de uma conduta irrepreensível. A Disney, ela tem a missão clara de alegrar as pessoas. Todos os colaboradores lá são artistas. O cara da limpeza é um artista. A pessoa que tá na catraca é um artista. Não são só os artistas performáticos, aqueles dos números, dos espetáculos. Não é o artista que tá vestido de Minnie, ou de Mickey, ou que tá vestido de princesa. Não são só eles os artistas. Todos os colaboradores são artistas. Camila, então como é que essa pessoa ela vai se comportar nessa hora? Tá aqui um exemplo, né? Lá na Disney, por exemplo, o Giovanni entrou aqui, eu aprendi isso lá no curso dele. Quando uma criança vai lá e tá tomando sorvete, a mãe acaba de pegar um sorvete, a criança tá tomando sorvete, deixa o sorvete cair no chão. Tá uma pessoa regando as plantas, ou então tá fazendo a manutenção lá, a criança começa a chorar, mas qual que é a missão e o propósito? Alegrar as pessoas. Nossos clientes não podem sair daqui tristes. Uma criança triste, nós não estamos cumprindo com o nosso propósito, né? Né, Master? Nós não estamos cumprindo com o nosso propósito. Qual a postura, qual o comportamento? Ninguém precisa chegar lá pro cara da limpeza e falar assim, olha, você precisa dar um exemplo, você é a pessoa que tá mais perto. Não é necessário isso. Chega lá a pessoa da limpeza, tá lá, tira um sprayzinho do bolso e em volta daquele sorvete caído no chão, com a casquinha pra cima, começa a desenhar um palhacinho. Faz lá os olhos do palhacinho, os olhos, o cabelinho, a boquinha. E o sorvete é o quê? O nariz do palhacinho. E a criança que tinha acabado de deixar o sorvete cair, fica olhando e se alegra novamente. Enquanto isso, um outro colaborador vem e entrega outro sorvete, outra casquinha para a criança. Você entende o que é missão e cultura? Não é para ficar no quadrinho. É para estabelecer comportamentos para os nossos colaboradores. Para mim, para você, é o nosso modo de agir. É o nosso porquê, é o nosso propósito. Quando a gente tem clareza disso, você não precisa ficar fazendo microgerenciamento, chamando atenção. Fulano, você não pode ficar encostado na parede enquanto os clientes estão aqui. Você não pode ficar no celular. Porque você tem clareza de missão. Tá bom? Então, dica Camila Abidão, para você fazer isso, estabelecer uma cultura adequada na sua empresa. Pensa na sua empresa como se fosse um país. Por exemplo, você vai no Japão, tem uma cultura. Você vai na Alemanha, tem uma outra cultura. Você vai nos Estados Unidos, tem uma outra cultura. Qual é a cultura do seu país, da sua empresa? Como que é que as pessoas agem nesse país? Como que é o relacionamento umas das outras? Começa a pensar naquilo que você quer criar, naquilo que faz sentido para você. As pessoas são sempre sorridentes, sempre simpáticas. No Distrito Federal tem até plaquinha quando você entra na cidade. Em Brasília nós evitamos buzinar. Pensa num trânsito mais silencioso. É a cultura local. A cultura local. Qual é a cultura da sua empresa? Quando você estabelecer um modo de agir, vai ser até simples. Quando novos colaboradores entrarem na sua empresa, eles vão entender que a coisa já existe um jeitinho lá das coisas funcionarem. Ele não precisa ficar, nossa, como é que é? Existe um código de ética, um código de conduta que é importante, muitas vezes você precisa ensinar? Com certeza. Mas o que você quer? Qual que é a cultura da sua empresa, do seu país? Tá bom? E mais, acima de tudo, seja o exemplo.
Camila, eu como líder, como gestor, quando eu tô lidando com grandes players, com outros empresários, muitas vezes eu tô vestido formal. Mas a pessoa que tá na produção, ela não vai vestir formal. Às vezes ela tá de uniforme. Não se trata de roupa, mas às vezes se trata de higiene. Se trata de apresentação. Se trata da forma como nós nos conectamos com as pessoas. Não é exatamente a vestimenta. Pode ser? Pode. Mas a forma como nós nos conectamos, a forma como nós agimos em linhas gerais. Beleza? E lembra que o primeiro ponto que eu falei aqui, olha, qual é a postura, qual é o comportamento que eu devo ter? Meus colaboradores devem ter. São os comportamentos e a postura que nos aproximam dos nossos objetivos. E todos aqueles que nos afastam, a gente deve evitar, eliminar ou substituir. Só que para a gente saber quais comportamentos vão nos aproximar dos nossos objetivos, nós precisamos de objetivos. E mais uma vez, você acha que é responsabilidade do seu colaborador estabelecer objetivos e metas para a empresa? Se a sua empresa não tem objetivos e metas, a responsabilidade é sua. Se você não estabeleceu isso para o seu colaborador, de que forma você quer que ele tenha uma performance alta? Muita gente tem o gás, tem a energia e quer ajudar a sua empresa. Acredite você ou não, quer. Ainda mais se você tem um propósito e conseguiu criar uma cultura fantástica, um lugar que eles queiram estar. Só que para você manter eles engajados e focados, você precisa estabelecer metas. Então imagine você tem uma cultura macro do como as coisas vão ser feitas. Quando você tem meta, você vai dizer o que vai ser feito. Quais são as prioridades dessas pessoas. O que é que elas precisam fazer. Porque elas têm metas e alvos a cumprirem. Você estabelece uma cultura de performance, que não adianta, a maior parte das empresas querem ter isso, só não sabem como fazer isso. Você faz isso por meio de metas e metas claras. Se você não fizer isso pelos seus colaboradores, eles não vão sair da zona de conforto. Entende? Não vão mesmo, porque é confortável. Eu e você, muitas vezes, nós não estabelecemos metas e a gente fica fazendo aquilo que é confortável e não o que é necessário. Mas quando a gente estabelece metas, a gente sai dessa zoninha, daquilo que, eu vou fazer isso que eu tô acostumado e vai fazer aquilo que é necessário, ainda que não esteja acostumado e ainda que não seja confortável para mim e para você. Tá bom? Então não se esqueça disso. Mais uma vez, a arminha, ela está apontada para você. Então, assim, de forma geral, Camila, então não existe uma regra de comportamentos e de postura? Gente, não. Não existe. Depende da cultura da sua empresa, depende do seu alvo. Existe cultura de colaboração, existe cultura de competitividade. Qual que é certo, qual que é errado, não sei. Existem pessoas que se adaptam muito bem a qualquer um tipo de cultura. Agora, mais importante do que tudo isso é você ter clareza de quais são os seus princípios e valores. Sabe, eu trago muitas experiências pessoais porque eu já vivi muito disso. E eu sei do que eu tô falando como experiência, como trabalhando dentro de empresas e também liderando outras empresas e ajudando outros empresários. Várias vezes. Já teve empresas que eu saí por não coadunar, não concordar com os princípios dali. Você já ouviu falar que muitas vezes os nossos colaboradores não se demitem da empresa, mas se demitem do chefe? Porque a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como a empresa permite que os chefes eles se comuniquem, eles se relacionem com colaboradores, indica a cultura da empresa. Se você tem um líder que oprime, que distrata, que desrespeita o colaborador, essa é a cultura da empresa? Está alinhado com seus valores? É isso mesmo que você quer para sua empresa? Se você não quer isso, quem é que vai estabelecer as regras de convivência dentro da empresa? Não são eles, é você. E você, como num país, estabelece as medidas para aprovar aqueles que estão cumprindo com as regras e para punir aqueles que não estão vivendo a cultura. E para punir. Olha, você tem medidas corretivas e se não está funcionando para você, você vai ser expulso. Não faz sentido você estar no nosso país. Você vai ser extraditado. Seu passaporte venceu, acabou. Teu período de permanência. Não cabe você aqui. Entende? Existem alvos também diferentes para cada empresa. Tem gente que trabalha com associações, tem gente que trabalha com empresas de altíssima performance, tem gente que trabalha com metas muito rápidas, tem gente que trabalha mais com metas de longo prazo. Cada uma dessas metas vai trazer pra gente quais são os comportamentos, a postura, aqueles alvos vão indicar o que cada um dos colaboradores vai fazer.
Compreende? Então saia principalmente das principais regras, das principais formas e comece a pensar realmente como os empresários pensam. Quais são os princípios por trás disso? E mais uma vez, você é o modelo a ser seguido. Se você quer um modelo de respeito, respeite, inspire respeito, viva isso. Viva isso dentro da sua empresa. Infelizmente, muitos colaboradores, eles não trazem isso de bagagem. E eles precisam aprender com alguém. E eu te digo logo, não é do dia para noite. Não é do dia para noite. Se você não for uma pessoa com paciência de treinar e lidar com pessoas, talvez não seja você a pessoa adequada para ficar no papel de liderança. Tá bom? Existem linhas gerais, que eu não vou falar hoje, mas existem linhas gerais que servem para todas as pessoas, como autorresponsabilidade. É você como líder e os seus colaboradores entenderem que vocês são os únicos responsáveis pelos resultados que vocês vão alcançar. Não são os outros. Não são os outros. É você, a pessoa responsável pelos seus resultados. E a grande questão da liderança é que você é responsável pelos resultados dos seus colaboradores. É sua responsabilidade performar, alcançar performance, alcançar resultados por meio das pessoas a quem você lidera. É você. Você. Mas a pessoa está fazendo errado. Você é responsável por fazer a correção necessária. Seja treinando essa pessoa, motivando essa pessoa, mudando essa pessoa de lugar, demitindo essa pessoa. Inclusive, eu creio que daqui a pouco no Mastermind eu vou precisar ensinar isso. Entende? Humildade. Reconhecer que eu e você não sabemos de tudo. Não existe especialista em tudo. Não existe. Você é especialista em tudo. Pode me perguntar que eu sei de forma aprofundada tudo. Não existe esse especialista. Então, todos nós temos conhecimentos limitados, habilidades limitadas. E tá tudo bem. Ninguém é bom em tudo. A gente precisa de pessoas. Compreende? Nós precisamos disso. E a humildade é necessária para a gente, então, se abrir para ser um aprendiz, ter aprendizado. Porque aqueles resultados que nós precisamos, essa cultura que nós queremos estabelecer, pessoas que vão chegar, elas vão precisar aprender uma cultura nova, um novo modelo de fazer as coisas. Muitas pessoas podem chegar já se identificando rapidamente, falando, meu Deus, isso aqui é o paraíso, é o que eu sempre acreditei, é o que eu sempre quis fazer, show de bola, a pessoa já vem com uma bagagem. Mas outras não, vão precisar chegar e aprender. Elas querem, mas elas ainda não sabem muito bem como. Mas quando você estabelece uma cultura fantástica na sua empresa, em que várias pessoas agem conforme você quer que elas ajam, outras vão tendo muito mais pessoas para inspirar e servir de modelo para elas. Compreende? Tá bom? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham aí, mais temas para a próxima live, essa live aqui, ela foi de acordo com um tema de uma seguidora que estava na última live. Se você quiser saber, tiver alguma dúvida, até agradecer aqui, poxa, o Daniel entrou, a Lívia, Eliette, Carlos, a Kátia, Fernando, Salviano, Adelmo, nossa, muita gente, Fabiano, Fábio, Mauro, José, enfim... A Tânia, minha cliente aqui também. Yuri, várias vezes já encontrei também. Se vocês tiverem temas, vai ficar gravado, Lívia. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum tema que vocês queiram falar sobre gestão de empresas, vocês podem deixar, podem fazer o pedido. Para mim é o maior prazer ensinar vocês, tá bom? E é isso, galera. Então, terça-feira que vem eu espero você de novo pra gente falar sobre como multiplicar. Obrigada, Yuri. Amei essa live. Eu quero ensinar vocês a como multiplicar os resultados da sua empresa, tá? Principalmente por meio das pessoas, começando por você. Quero trabalhar muito você. Você é o líder, você é quem inspira, você que vai assegurar grandes resultados. E na medida que você cresce, quando você cresce, você produz resultados maiores. Beleza? Então é isso, galera. Espero vocês na próxima terça-feira. É isso aí. Fui!